prefeito Marcelo Crivella publicou um vídeo que eu achei até que ele esperava uma outra reação, né? Pomposo o vídeo, tá? Estão fazendo serviço aqui. Esperava aplausos. Provavelmente ele foi aplaudido pelo grupo que ele representa. Mas ele disse o seguinte, que a Prefeitura do Rio de Janeiro ia mandar recolher uma publicação da Bienal. Ele usou essas palavras. Depois mudou aí o discurso, dizendo que não foi bem assim, que ele não mandou recolher, mas ele usa os termos de recolher o livro da Bienal. Por quê? Esse tipo de livro, palavras dele, tem que estar ensacada, com a capa coberta, com identificação. Que revista é essa? Do que se trata? Se trata de uma publicação da Marvel. Da Marvel. Tem uma cena com 2 homens se beijando. A cena não pode ser considerada imprópria por nenhum critério da legislação atual brasileira. Por quê? Porque é um beijo homoafetivo e isso não é crime no Brasil, não é considerado um comportamento inadequado. Essa aqui é a questão. Não tem cena de nudez. E é uma história em quadrinho de super-heróis, tá? De pessoas vestidas de colã colorido, tá? Combatendo vilões. Tipo, você não pode questionar o uniforme da cueca em cima da colã. Não, isso é mais indecente. Não. Se o cara quer usar cueca em cima da calça, o problema é dele, beleza? Enfim. A reação foi imediata. A Bienal abriu no dia seguinte e os livros se esgotaram. Dizem que em meia hora, 1 hora já não tinha mais. A Marvel nunca vendeu tanto quadrinho numa Bienal, igual vendeu dessa vez. Aquela psicologia reversa, né? Você manda no fazer, o povo faz. O que acontece? Não, eu acho que eu tô abraçando agora uma teoria da conspiração. Eu sei o que o Marcelo Crivella tá fazendo. Eu sei quais são os negócios dele. Deve estar investindo na Marvel. Ele tá vendendo quadrinho. Inclusive, Marcelo Crivella, se você quiser dizer pro pessoal não assistir o Cadê a Chave? Não assista. Não, tem que ser na boca dele. Não, tem que mandar fiscal aqui, beleza? Com os coletinhos azul. Ó, 30%. A prefeitura mandou uma galera, vários homens, passear pela Bienal. Vários fiscais. Fiscalizarem. Obviamente os caras não acharam nada, entrevistaram até um dos fiscais, eles falaram que, a gente veio aqui pra procurar coisa inapropriada, mas a gente só achou livro. Parabéns, Sherlock! Bem-vindo à Bienal do Livro. Mas teve uma ação da Bienal aí. A Bienal procurou a justiça e lógico que a justiça deu pra Bienal uma liminar preventiva garantindo que nenhum livro, nenhuma publicação fosse recolhida nessa postura que pra mim é abusiva. Vamos pensar nisso. A gente já acha ruim do governo querer legislar ou controlar a informação a qual as pessoas têm acesso ou não. Agora imagina o governo no nível da prefeitura. O que a prefeitura tem a ver com isso? Qual que é o problema disso tudo? A gente tá numa onda agora no Brasil que é tipo assim, não é uma onda moralista, porque existem pessoas moralistas, sempre existiram no nosso país, não é isso. A gente tem uma paranoia moralista, de forma que tem político agora indo na internet gravando vídeo dizendo que vai censurar a revista em quadrinho esperando aplauso. E tendo aplauso. Não, porque a paranoia chegou num ponto que, tipo, não faz mais sentido nenhum. Isso é especialmente complicado no Brasil porque a gente é um país que consome muita cultura externa, muita cultura americana. Os filmes da Marvel, Hollywood toda, em Brasil tem uma influência gigantesca, as séries do Netflix. E eu sinceramente tenho temor que se essa paranoia for pra frente, a gente comece a ter esses conteúdos que a gente consome também afetados. É bom lembrar pra todo mundo que o próximo filme do Thor vai ter uma personagem homossexual. É bom lembrar também, e o Patife que fez esse comentário no Twitter, que é muito importante, o Last of Us 2, que tá todo mundo esperando pra jogar, tem uma protagonista homossexual. Você gosta de Grey's Anatomy? Grey's Anatomy tem muitos protagonistas homossexuais. Overwatch, que eu jogo, tem 2 personagens homossexuais, o Soldier e a Tracer. Agora, por que isso tá sendo tão notório na produção cultural dos países avançados, Estados Unidos e Europa? Porque, gente, faz parte da vida. Se você não convive com o homossexual, se você não conhece alguém, se não tá no seu círculo, talvez o problema seja que o seu círculo rejeite essas pessoas e exclua essas pessoas. Talvez exista alguém no seu círculo que sofre por isso. Fazer o que o prefeito quer fazer, fechar a revistinha e colocar no saco preto, é um discurso que agrada quem? Mas esse discurso é um discurso que não é pra servir pra nada produtivo, essa aqui é a verdade. Pode ser danoso pra determinadas pessoas, mas é um tipo de política, uma estratégia política que vários políticos no Brasil, e eu vou falar, políticos incompetentes estão adotando, que é fazer a tal da política de identidade. O político é pra resolver o nosso problema na sociedade. O administrativo. Ele é pra gerir
tá? Ou ajudar a gerir todo o aparato do Estado, desde as decisões administrativas que o Executivo toma, até as legislativas que os parlamentos vão tomar e tal. E existe muita gente que não consegue fazer isso, mas ele precisa do voto das pessoas. Ele tem uma total incompetência administrativa, uma total incompetência legislativa, mas ele precisa do seu voto. Então o que ele faz? Apela para a política de identidade. O que é a política de identidade? É aquela política que joga a gente contra eles. Porque na política de identidade, o político não precisa ser bom. Ele só precisa ser menos pior ou menos não preferível do que o político do outro lado, que ele já colocou como inimigo, que ele identifica como um problema. E que ele pinta como inimigo, na verdade. Porque muitas vezes os defeitos que ele coloca no outro nem são reais. O que acontece na política de identidade? O político é um total incompetente. Ele não sabe fazer o trabalho dele, é demonstrado por A mais B que o cara não sabe o que ele tá fazendo e até já descobriram várias corruptelas dele aí no lado e coisa do tipo. E aí o que ele faz pra se salvar? Ele se opõe à relação homoafetiva, se opõe ao casamento gay, ele se opõe a qualquer coisa que envolva relacionamentos homossexuais na mídia, porque ele quer convencer um número de pessoas a votar nele. Apesar dele ser ruim, apesar dele ter demonstrado incompetência em vários fatores, ele, pelo menos, esse que é o pensamento das pessoas, ele pelo menos não vai apoiar a agenda gay igual os caras do outro lado. Então essas pessoas vão votar nele. Ele não tá falando assim, eu estou fazendo essas coisas que vão beneficiar todo mundo, são boas medidas administrativas para a cidade, ou para o estado, ou para o governo. Não. Ele vai pegar uma ponta, uma pauta da agenda identitária, ele vai atacar aquela pauta e ele vai fazer um estardalhaço para todo mundo que ele quer atingir com esse discurso ouvir aquilo. E isso que o Crivella fez foi exatamente isso. Como que essa estratégia funciona? Ele faz um estardalhaço. Por isso que ele fez um vídeo declarando que iria fazer isso, ele colocou na internet. Precisava fazer uma declaração dessa na internet? Claro que não. Se fosse uma medida administrativa só, ele só mandava lá os fiscais fazerem. Se tivesse algo errado de fato, entendeu? Se eles tivessem legitimidade pra agir nessa posição, rotina. Igual os fiscais da Prefeitura do Rio fazem todo dia. Eles param um monte de coisa errada todo dia, você não tem o prefeito fazendo um vídeo, colocando na internet, dizendo que vai fazer aquilo. Mas por que ele fez esse vídeo? Porque ele sabe que a pauta dos direitos dos homossexuais é uma pauta identitária que divide as pessoas e inclusive coloca do lado dele uma parte do eleitorado que ele quer atingir. Então ele vai e faz esse vídeo e faz esse estardalhaço. Mas ele sabe que esse vídeo vem com custo. Por quê? Tem uma parte do público que não concorda com ele. Ele coloca o vídeo e faz o estardalhaço. Logo depois que o estardalhaço é feito, que o público que ele precisava atingir foi atingido e uma galera que ficou contra aquilo começa a atacar ele começa a fazer um discurso indo pra trás no que ele disse. Recuando. Porque ele começa a mitigar o dano que ele teve com o eleitorado que não concorda com o que ele disse, mas com o eleitorado que concorda com o que ele disse, ele já conseguiu o que ele queria. Porque mesmo que ele dê pra trás, o fato dele ter feito aquilo, ele já tá prestando pra pauta identitária muito mais do que qualquer outro político do outro lado jamais fez. Então ele já atingiu aquele público. Ele já vai ser lembrado por aquilo mesmo. Isso não fere só os homossexuais. Quando você, por exemplo, ataca o meio ambiente dizendo que é coisa de esquerdista, você também tá fazendo o mesmo processo, porque você vai pegar pessoas que não querem ver esquerdistas pintados nem de vermelho nem de verde e você vai colocar essas pessoas contra uma causa que diz respeito à própria vida delas. Olha a loucura. E é muito interessante isso, porque ficando ainda no exemplo do Crivella, o Rio de Janeiro tá vivendo um caos. No próprio Twitter apareceu uma foto de um garotinho embaixo do berço dele, chorando, porque tava rolando tiroteio na comunidade onde ele mora. O Crivella falou alguma coisa disso? Você viu ele falando? Ele foi gravar um vídeo sobre isso? Ele não foi, gente. O duro é que essa atitude motiva às vezes uma reação das pessoas, então não vamos comentar sobre isso. Se não há uma reação de oposição a essa investida de censura, porque é censura o que ele propôs, o que acontece? Aí ele avança com a censura. A gente tem que reagir de fato para frear o avanço dessa censura que ele propôs, senão a censura de fato vem. Mas o mais importante aqui é você, como eleitor, identificar quem são os caras que agem assim, porque isso é demonstração de incompetência. O problema real para o qual ele foi eleito, que é cuidar dos buracos da cidade, do asfaltamento, da urbanização, levar progresso para onde não tem, isso ele não tá fazendo.
fazendo, porque ele tá perdendo tempo cuidando da pauta identitária. E eu tenho parentes que moram no Rio, tá? Eu tenho parte de família que mora lá. Eu sou do estado do Rio, eu moro 1h30 da capital. E não tem ninguém na minha família que tá feliz com ele, não, tá? Não tem ninguém que tá satisfeito com as coisas que estão acontecendo lá. Esse é o caminho de fuga, é o jeito de você apelar pro eleitorado sem precisar ser competente na execução das suas funções. O eleitorado precisa ter uma visão, que eu ouvi isso de uma vez de alguém do Nordeste falando sobre compra de votos. O que tava acontecendo lá? Tinha político dando chinelo pra galera pra comprar voto. Aí esse cara do Nordeste disse uma coisa muito boa, eu lembro até com o sotaque dele, que o jeito que ele colocou pra poder transmitir o problema disso pro público era muito bom, que era o seguinte: ele te dá um chinelo agora, depois são 4 anos de chinelada. É isso que é a coisa da política identitária. O cara joga um doce pra você agora, tá? Ele dá o chinelo agora. Olha aqui, eu combatendo a pauta homossexual. Pra depois você votar nele pra ele garantir os 4 anos de chinelada. Então fique atento com isso. Principalmente se você, no caso, se você é um dos públicos que o Crivella tá mirando com esse tipo de ação. Agora, o ponto mais importante aqui é a censura, gente. A gente tá vendo um avanço de censura real no Brasil. Rio Grande do Sul, uma exposição de charges que foi cancelada com 24 horas. Eram charges críticas ao Bolsonaro. Toda charge vai ser crítica e vai ser... vai ridicularizar a pessoa que é alvo do charge. Essa a função da charge. E ela foi retirada da câmera porque tava ridicularizando o Bolsonaro. A função da charge é ridicularizar o político, o poderoso. Então, assim, isso foi censura. E quando você identifica a censura, é importante que você faça o movimento seguinte: o que não querem que eu escute? Por que estão tampando aquela boca? A galera dá uma confundida na censura. O que você faz no seu espaço privado, se você não quer que seus filhos vejam uma revista que tem ali o desenho de um casal se beijando, é um direito seu. Você tapa os ouvidos do seu filho, você tapa os seus ouvidos, e você pode, é seu direito. A gente vai defender o seu direito de fazer isso. Agora você não pode vir com a sua mão na minha boca. Você não pode vir com a sua mão na boca de um humorista, de um jornalista. O seu direito de não querer saber disso não é o direito de prevenir as pessoas de falarem disso. Essa é uma atitude básica, assim. Isso é de civilidade, isso é de ser humano, de relacionamento. Agora, quando é o governo querendo calar a boca de alguém, aí é importante que todos nós nos levantemos pra bater na mão do governo e falar: não, aqui você não pode ir. Porque se o governo tampa uma boca que às vezes está me incomodando e eu não quero ouvir, eu não posso ignorar que daqui a pouco é a minha boca que ele vai vir tampar. E se aquela boca já estiver tampada, quem vai falar em defesa da minha boca? Ficou confuso isso? Deu pra entender o que eu tô falando? Eu posso ilustrar aqui se vocês quiserem. Eu vou sempre falar em defesa da sua boca, meu bem. Ela é linda. Meu bem. Vocês entenderam? Porque o governo é forte demais. O Estado é poderoso demais. Tem todo o aparato. Tem todo o aparato. Recursos quase ilimitados. É por isso que a gente se levanta contra a ditadura, sejam elas quais forem, entendeu? E é por isso que lá na Coreia do Norte o povo não consegue tirar aquele presidente que tá lá há 3 gerações. É a mesma pessoa, ele ciclona, beleza? Ele ciclona. Mas é sério, entendeu? Então quando o Estado avança num papel que não é dele, toda a sociedade, mesmo que você não concorde com aquele ponto, é papel da sociedade, é dever da sociedade se levantar e ir contra o Estado. Porque se você acha, não, o Estado tá tampando a boca ali do botafoguense, eu vou deixar tampar a boca do botafoguense porque eu não gosto, eu não suporto o botafoguense, eu quero que o botafoguense se exploda. Qual que é o problema com o botafoguense? Eu tô ofendido. Na hora que o Estado vier colocar a mão na São Paulina aqui e tampar a minha boca, eu tô falando em time de futebol porque o povo entende política assim em time de futebol, entendeu? Sim. A mão do Estado é muito pesada. Pra gente bater e tirar ela da nossa boca, tem que ser todo mundo batendo junto. Eu sou boa das metáforas. Bato na mão. Você bate na mão do São Paulino pro botafoguense poder falar. São Paulino não. Bate na mão do Estado pro botafoguense. Todo mundo bate na mão do Estado pro botafoguense poder falar. Pro São Paulino poder falar. Todo mundo junto, entendeu? Sem times. Pro flamenguista também? Também. Precisa mesmo? Tem. Tá bom. Até mais. Censura nunca mais. Censura nunca mais. Cala a boca, já morreu. Quem manda aqui sou eu. Quando eu lembro quando eu ouvia pequeno a palavra censura, eu entendia tesoura por algum motivo. Faz sentido. Tesoura, censura. Eu entendia tesoura. Cala a boca, cala a boca, já morreu. Cala a boca, já morreu.